O presidente Donald Trump desembarcou hoje no Japão e isso significa muita coisa em tempos de rumores de guerra. A matéria da chegada de Donald Trump ao Japão está aqui no Infobae e diz o seguinte: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou uma visita oficial ao Japão para conhecer ao novo imperador, Naruhito, e analisar com as autoridades japonesas temas candentes da agenda internacional, como o estacionamento das negociações a estagnação das negociações com a Coreia do Norte e as novas tensões entre o Washington e o Irã e Teherã. O avião de Trump aterrissou no aeroporto de Haneda às 16h58, hora local. Aí foi recebido pelo ministro japonês de Assuntos Exteriores, Taro Kono, entre outras personalidades, e saiu do terminal aéreo após saudar a população japonesa. Pois bem, ontem o think tank The National Interest trouxe uma matéria muito ligável à visita de Donald Trump ao Japão. A matéria diz o seguinte: aqui vocês estão vendo, essa foto que vocês estão vendo, trata-se de uma espécie de mini porta-aviões, ou porta-aviões para helicópteros. Por que o Japão faria porta-aviões para helicópteros? Para esboçar uma espécie de defesa condizente com sua Constituição. O Japão, depois que saiu da Segunda Guerra, saiu evidentemente por baixo, uniu-se ao eixo para dominar o mundo com Adolf Hitler, perdeu de modo humilhante, porque os testes nucleares foram feitos em duas de suas cidades, Hiroshima e Nagasaki, mas depois, com a ajuda daqueles que o venceram, os Estados Unidos, tornou-se a potência que se tornou. Mas no decorrer dessa transformação do Japão imperial para um Japão superpotente, teve o Japão que se adaptar às novas condições, não ter sequer exércitos, não ter forças armadas, não ser um país bélico. A Constituição japonesa de lá para cá tornou o Japão um país praticamente sem força militar, um país pacífico, segundo a sua Constituição, que lhe impediu, que amarrou as mãos do Japão de tornar-se a potência bélica que poderia ter se tornado num mundo bastante hostil. Por quê? Porque a Coreia do Norte e a China sempre olharam para o Japão com animosidade. Acontece que da Constituição japonesa, do fim da Segunda Guerra para cá, as coisas mudaram muito. A Coreia armou-se até os dentes, a Coreia do Norte, a China a mesma coisa, e o Japão foi impedido por sua própria Constituição de manter-se pelo menos em posição de defesa. Por quê? Porque sempre contou com os Estados Unidos. Da Segunda Guerra em diante, o seu aliado principal foi os Estados Unidos, e este promovia ali no Japão, no mar do Japão, a sua defesa. Acontece que, como disse, as coisas mudaram bastante, e agora quem precisa do Japão são os Estados Unidos, porque a guerra comercial com a China está chegando a níveis muito perigosos, todos sabemos, e as negociações com a Coreia do Norte realmente foram para o buraco. Trump não está mais nem aí para oferecer ajuda para Kim Jong-un. O sujeito é maluco, o sujeito não tem forças para impor uma transformação, no sentido de negociar, de ter mais abertura com o Ocidente. Ele foi engolido por aqueles que o sustentam, ou seja, os militares no seu entorno, todos unidos à China, e realmente ali não podemos esperar nada da relação Donald Trump-Kim Jong-un. Portanto, logo, entretanto, contudo, é preciso que o Japão seja, sim, uma potência bélica novamente. O Japão tem tem na gaveta projetos super, ultra eficientes para
a sua indústria bélica. Não pode fazer, não pode realizá-lo, não pode torná-lo real, justamente por conta dessa Constituição, mas parece que agora as coisas mudarão. Em relação a esses vários mini porta-aviões, a proposta americana é torná-los poderosas armas de guerra, equipando-os com os caças de última geração, os F-35B, que são esses caças que vocês estão vendo aqui. Esses são realmente são máquinas realmente muito poderosas hoje, são as principais armas de guerra a voar pelos céus. Pois bem, o think tank National Interest diz o seguinte: alguns políticos japoneses e ex-comandantes militares temem que os transportadores tentem o Japão a buscar políticas agressivas. Sim, existe esquerda no Japão também, não se enganem. Se o Izumo são essa classe de mini porta-aviões. Se o Izumo carrega aviões de combate, isso permitiria ao Japão ser capaz de realizar um ataque avassalador de qualquer lugar do mar. Não seria? Claro que seria. Pois bem, no entanto, como a esmagadora capacidade pode ser um ataque de 2 pequenos porta-aviões, transportando cerca de 20 F-35, bem, isso é discutível. As autoridades do Ministério da Defesa e ex-oficiais do MSDF, a Força de Autodefesa Marítima, estão confusos sobre os objetivos operacionais do plano, disse o Japan Times. Uma questão-chave é se as embarcações da classe Izumo atualizadas podem realmente ser utilizadas para operações de combates, ou se o objetivo é mostrar principalmente a presença militar do Japão na região. Isso ocorre porque normalmente uma frota de porta-aviões eficientes requer uma rotação de mais de 3 desses navios. Bem, essas são questões que naturalmente não poderão ser respondidas agora. Mas o que está muito claro, o que ficará muito claro depois da visita de Donald Trump, é um alinhamento cada vez mais em virtude de uma possível grande guerra, sim. O Japão tem que se posicionar urgentemente e tem que transformar a sua capacidade bélica defensiva em capacidade de ataque. O tabuleiro está se montando. A China, que quer dominar toda a região e tem pretensões de também ajudar ao Irã, por exemplo, a Turquia e aqui na América do Sul, a Venezuela, pode ser contida lá, no seu terreno, se o Japão e a Índia estiverem bem alinhadinhos com Donald Trump. Eu já falei isso num vídeo bem já mais antigo sobre o tabuleiro da Terceira Guerra. As coisas estão se confirmando. Resta saber até que ponto o Japão está disposto sim a investir pesado. Armas, mercado para comprar, para armar-se, o Japão tem, está aberto para ele, os Estados Unidos. As capacidades tecnológicas para transformar os seus pequenos porta-aviões em poderosas armas de guerra, o Japão tem. Resta saber se tem realmente interesse. Acreditamos que sim, porque essa aliança Japão-Estados Unidos provou ser muito sólida desde da Segunda Guerra para cá. Seja como for, as coisas estão cada vez mais caminhando para uma grande guerra. Queira Deus que não, mas quando olhamos as notícias, somos obrigados a concluir por isso.